Pues bien, mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas que siempre me acompañan a través de los vídeos que yo compartilho continuamente no meu canal do YouTube. Eu estou esta tarde querendo falar de um tema bastante importante e que tem que ver com nossa sociedade, a violência na nossa sociedade. Então, quando nós falamos sobre esse assunto, nós temos que entender que há diferentes tipos de aplicação dessa violência, ou por que essa violência existe ou se pratica. Então, existem as violências urbanas, existem as violências bélicas de guerras, existem a violência entre pessoas que são da mesma família, ou até inclusive violência entre os próprios amigos. Então nós podemos entender que existem vários tipos de violência, mas a violência que eu quero tratar agora é a violência política, a violência que nos atinge a cada um de nós, porque ainda existem pessoas que dizem hoje: eu não quero nada com política, eu não sou político. Infelizmente, meu amado amigo, minha amada amiga, irmão e irmã, a política está presente sempre em nossa vida. Quando nós falamos de um candidato político, nós estamos fazendo política. Quando nós falamos de las eleições que se aproximam, nós estamos fazendo política. O que acontece com esta violência é uma violência encoberta, uma violência que muitas vezes não sai, as principais causas dessa violência não saem à luz. Os jornais, a mídia, continuamente estão ocultando a verdade sobre essa violência, que inclusive atinge a pessoas muito importantes dentro do campo político. Ha acontecido violência no Brasil? Evidentemente que sim. Ha acontecido violência em outros países? Continuamente acontece isso. Porque a violência política é uma violência que tem não simplesmente as matizes de defender certo partido político ou certa ideologia política, mas por trás de tudo isso existem os interesses econômicos. Não há política ou não há político que não tenha interesses econômicos. Então, em uma sociedade como a nossa, em uma sociedade brasileira, nós podemos dizer que o poder político está sujeito ao poder econômico. O poder econômico é o poder mais forte que existe dentro dos poderes do Estado. Nada funciona sem esse poder econômico. O Supremo Tribunal Federal pode ser fechado, as polícias podem, em algum momento, entrar em greve e paralisar. Enfim, diferentes áreas da sociedade podem parar. Mas o que mais atinge uma sociedade é o poder econômico. Sem esse poder econômico, evidentemente, nada, absolutamente nada funciona. Então, han havido casos de violência política aqui no Brasil e que aconteceram com diferentes pessoas. Eu queria citar só dois casos importantes que me chamaram a atenção em estes últimos 30 anos. Por exemplo, o caso de Celso Daniel, que morreu
fue asesinado el 18 de janeiro de 2002 en una ciudad no interior de São Paulo. Celso Daniel fue prefeito de Juquitiba, cidade do interior de São Paulo, e ele era do Partido dos Trabalhadores, do PT, e ele investigou como prefeito uma grande máfia que existia en esa ciudad, y yo acredito que hasta el día de hoy existe, mafia do transporte público. Había muchos millones de reais envolvidos en eso. Había mucha gente que si Celso Daniel falaba que quiénes eran esas personas, eran personas importantes, personas que movimentaban mucho dinero, mas no dinero lícito. Era dinero que era lavado a través de esas empresas de transporte. Celso Daniel tenía una lista de esas personas y por causa de esa lista él fue secuestrado, torturado y asesinado con más de 9 tiros. El cuerpo de él fue dejado en una estrada cualquier lado no interior de São Paulo. Y lo que más llama la atención a todas las personas es que personas que no tenían nada a ver con homicidio o latrocinio contra Celso Daniel, 9 personas fueron asesinadas. Hasta inclusive un garzón que no tenía nada que ver en ese episodio de violencia fue asesinado. ¿Y cuál es el término de las investigaciones policiales? Que Celso Daniel fue asesinado por una cuadrilla de bandidos que erraron, pensaron que era otra persona y fue asesinado por eso, o confundieron. Ese fue el cuadro final de las deducciones policiales, de la investigación policial que aconteció con el caso Celso Daniel. Hasta el día de hoy eso no tiene ningún tipo de respuesta. Eso ficó por eso mismo. Otro caso que no podemos hablar es sobre el deputado federal Ulises de Marais. Vocês se lembram dele? Quando ele levantou a Constituição, depois do período dos governos militares, e ele levantou a Constituição, e ele falou e gritou: esta é a Constituição cidadã. Pois bem, havia muitos interesses de por medio, intereses políticos, intereses económicos, y que o carácter de Ulises de Marais podía atingir esos corruptos. Él, Ulises Marais, era un hombre honesto, correcto, y por causa de su honestidad y por causa de ser fiel a la Constitución que le levantó en sus manos, él fue asesinado en un supuesto accidente de helicóptero donde murieron más de 6 personas. Eso fue el 12 de octubre de 1982. Los cuerpos de las personas que iban en ese helicóptero fueron recuperados, mas el cuerpo de Ulises de Marais nunca fue hallado. Qué coincidencia, ¿no? Y coincidencia también es que a Caixa Preta también nunca fue hallada. Y eso, las investigaciones ficaron como un accidente porque había mal tiempo. Y entonces, el piloto, que era un piloto de mucha experiencia, perdió el control del helicóptero y batió contra el mar y ahí aconteció el accidente. Hasta el día de hoy,
esa versión no está bien explicada. Esa versión deja mucho que desejar. Y un tercer momento de violencia fue cuando o entonces deputado federal, Jair Messias Bolsonaro, que era candidato para a presidência do Brasil, ele sofreu um atentado lá em Minas Gerais. Vocês devem se lembrar quando Jair Messias Bolsonaro foi quase morto de uma facada o 6 de setembro de 2018. Então, esse assassino que é filiado ao PSOL, né? O tal bispo, que diziam que era um homem desempregado, mas quando chegaram ao lugar onde ele morava, encontraram mais de 60.000 reais que estavam com ele, 4 notebooks, 4 celulares. E quando foi preso esse assassino, imediatamente chegaram quatro advogados muito caros para defendê-lo. E quando se les perguntou a los abogados quem los havia contratado, eles não falaram quem foram os contratantes. E atualmente este homem se encontra em um presídio hospitalar para enfermos mentais. O curioso de este atentado contra Jair Messias Bolsonaro es que inmediatamente a Polícia Federal, siempre a Polícia Federal, cuando se fala de Bolsonaro, nós vamos encontrar Polícia Federal envolvidos en diferentes situações de atentados. Cuando aconteció el atentado contra Bolsonaro, a Polícia Federal debería haberlo protegido. No protegeram, permitieron que este hombre llegase até donde estaba o candidato a presidencia y llegase y faquease diante de todos los que estaban allí presentes. Y la Policía Federal también estaba allí. Y no aconteció nada, simplesmente él esfaqueó y ya estaba fugiendo. Cuando a Policía Federal interveio y o condució a la delegacia y encontraron na habitación donde él moraba todo ese dinero, notebooks, celulares, y él estaba supuestamente totalmente desempregado. Y a Polícia Federal, na investigação que se fez com este atentado contra Bolsonaro, chegou à conclusão que este assassino ele agiu sozinho. Era o que colocaram dentro do levantamento de investigação sobre este caso. Ele foi um lobo solitário, que é assim que são chamados aqueles assassinos que agem por conta própria e sozinhos. Mas há muita coisa ali que não está claro. De onde sacou todo esse dinheiro esse homem quando estava desempregado? E de onde sacou esos notebooks? De onde saíram esos celulares? Quem pagou esos 4 abogados caríssimos? Quem foi o mandante? Porque verdadeiramente esse homem não agiu sozinho. Ele foi mandado para fazer isso. Ele foi mandado para assassinar o então candidato para a presidência Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro chegou a ganhar a presidência da República
e chegou a ser presidente do Brasil. Mas ele, com essa facada que perforou seus intestinos, ha sido sometido para diferentes operações quirúrgicas e ele nunca se ha podido recuperar desse atentado. Até o dia de hoje ele sofre por causa disso. E nós podemos entender que Jair Messias Bolsonaro é um homem marcado para morrer, um homem que é odiado, um homem que é odiado por grupos de poder aqui no Brasil, políticos e até juízes do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes. Esse Alexandre de Moraes odeia a morte a Jair Messias Bolsonaro e lo quer morto. Ele decretou a prisão em uma cadeia da Polícia Federal contra Jair Messias Bolsonaro, sabendo que ele precisa estar em um lugar que possam cuidar dele, das suas medicações. É uma violação total dos direitos humanos de este homem. E por que se faz tudo isso? Porque há interesses políticos, interesses econômicos por detrás de toda esta ação homicida. Podemos também falar, né, de que Lula, o presidente deste país, do Brasil, ele que foi colocado na presidência através de uma praticamente maniobra judicial do Supremo Tribunal Federal, e agora se comprova que houve fraude nessas eleições e foi tirado Lula da cadeia, não foi inocentado de todas as acusações, ele foi tirado da cadeia e foi colocado como candidato em maniobras políticas, colocando as eleições em dúvida, foi eleito como presidente. Há coisas que sinceramente, eu não concordo com Bolsonaro. Bolsonaro, como eu falei anteriormente, ele tinha o queixo e a faca na mão. Ele poderia haver resolvido esse problema de essas quadrilhas no poder. Eu sei que são quadrilhas poderosas, quadrilhas que têm como um câncer em metástases, ligações com diferentes órgãos e poderes do Estado, até na Polícia Federal. E isso se comprova quando Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal e eles obedecem como se fossem os cães da guarda pretoriana de Alexandre de Moraes. Eles obedecem. E tal é essa obediência que violam os direitos humanos e violam a Constituição. Não respeitam ninguém. E, infelizmente, isso está acontecendo aqui no Brasil. Até quando vai acontecer isso? Até quando nós vamos a permitir que isso aconteça? Em estes momentos, há uma mobilização de grandes contingentes de cidadãos brasileiros no sul do país. Se está decretando uma greve de caminhoneiros, todos protestando contra o abuso de poder de Alexandre de Moraes, que decretou a prisão de Jair Messias Bolsonaro. Uma prisão que não teve nem acusação, não teve nem provas. Essas são alegações, né? Alegações que apresentam como se fossem provas, mas não existe nenhuma prova concreta. Alexandre de Moraes disse que
Bolsonaro fue aquel que coordinó o intento de golpe de Estado. Es interesante no es poder entender o que es un golpe de Estado. Y ellos saben sí o que es un golpe de Estado. Y no podemos decir enfáticamente que no hubo intento de golpe de Estado y mucho menos golpe de Estado. Yo falo isso porque tengo conciencia de lo que es isso. Ya estive en países donde hubo verdaderamente golpes de Estado. Y ese golpe de Estado, donde aprisionaron velhinhas con Biblias embaixo do brazo, vendedores ambulantes que vendían algodón doce y amendoim y dindín y esas cosas, que hasta el día de hoy están en la cadeia. Mucha gente inocente está en la cadeia. Y hasta el día de hoy a amnistía no ha sido todavía considerada como una grande misión de oposición. Esa gente no puede continuar presa, siendo inocentes, habiendo sido violados sus derechos. No puede ser condenados así. Hay una joven, mãe de 2 filhos, no lembro o nome dela, ela escreveu na estátua da justiça, perdió mané, haciendo alusão a Barroso quando ele falou para um cidadão brasileiro, perdió mané, não a mola. Então ela escreveu, perdió mané com um batom. E isso foi suficiente para uma condenação de mais de 17 anos de prisão em regime fechado. Isso pode ser chamado de justiça? Claro que não. Claro que não. O que nós podemos ver isso é uma vingança, é ódio, é ressentimento, porque os juízes do Supremo Tribunal Federal não agem através da Constituição, nem também através da justiça. Eles agem através do ódio, do ressentimento, da vingança. É assim que eles fazem suas deduções judiciais. Então, mis amados irmãos, mis amadas irmãs, nós podemos entender que estamos caminhando em uma situação bastante difícil aqui no Brasil. O Brasil está dividido em duas partes, uns a favor e outros em contra. Uns a favor deste regime ditatorial, corrupto, ladrão, mentiroso, presidido por Alexandre de Moraes y respaldado por Ignacio Lula da Silva. Y no otro lado está Jair Messias Bolsonaro, o líder da oposição, que se Deus quiser, e nossas orações serão escutadas, ele voltará a ser candidato para a presidência, assim doa a quem doer. Deus os continua abençoando e que o Senhor em Cristo nos fortaleça e nos abençoe no nome de Jesus.